Sejam bem-vindos ao curso de batismo, módulo de estudo, Fundamentos. Para melhor aproveitamento do curso, dividiremos esse capítulo em 3 aulas, de 15 minutos cada aproximadamente. Pegue papel, caneta e sua Bíblia. No final de cada aula, temos algumas perguntas para fixação. Copie no seu caderno as perguntas e respondam. Na aula presencial, iremos comentar as respostas. Neste módulo de estudo Fundamentos, iremos abordar 4 tópicos: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Introdução. A fé é gerada por Deus no coração do homem, iniciando assim o arrependimento dos seus pecados. Desta forma, inicia um processo. O espírito do homem é regenerado e justificado. Isso inclui uma nova vida em Cristo, reconciliação com Deus, perdão de seus pecados através do sacrifício de Jesus e a declaração de Deus tornando-o justo. A alma passa pelo processo de santificação através da transformação à semelhança de Cristo e, com consequência, o corpo será glorificado no futuro. Justificação. Justificação pela fé. Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21, 26. Justificação pela fé, baseado em Romanos 21, 26. Iremos tentar fazer uma demonstração sobre a justificação para melhor entendermos o processo da justificação. Deus e a sua graça é a fonte da nossa justificação. Deus, ele é o soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Então, a justificação nasce no coração de Deus e nós temos então no próprio Deus a fonte, a essência da justificação. Para isso, Deus, ele tinha um plano, e esse plano de justificar o homem dos seus pecados incluía a vinda de seu filho Jesus à terra. Ele próprio, como Deus, vindo à terra em forma de homem e morrendo em uma cruz para se tornar então propiciação pelos pecados de cada ser humano. Cristo então se tornou a base da nossa justificação. Se Deus, o soberano, é a fonte da justificação, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo a base da nossa justificação. Sem Cristo não havia justificação. E sem a vontade soberana de Deus, também não haveria justificação. Então, essa justificação esse processo gera justificação ao coração do homem pela fé.
não pelas obras, mas pela fé. A fé é o meio da nossa justificação. Então nós temos Deus como a fonte, nós temos Jesus como a base e a fé como meio para sermos justificados. Agora, a obra de Cristo, ele veio como uma redenção divina na linguagem da servidão. Na cruz, Cristo se torna servo dos servos, morrendo de forma de propiciação como Cordeiro Imaculado, na linguagem do tempo, quando Deus, então, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, e esse Jesus, então, morre como um Cordeiro Imaculado, fazendo assim a propiciação pelos pecados de todos aqueles que creem pela fé, não pelas obras, no sacrifício redentor. A linguagem da servidão e a linguagem do tempo nós encontramos então na cruz, que também é uma demonstração divina na linguagem do tribunal, onde Deus derrama toda a sua ira sobre Jesus, e assim nós temos a justificação, que significa sermos declarados legalmente justos por Deus. Então, somos declarados legalmente justos por Deus, seria a definição de justificação, que deu esse processo por meio de Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 3, 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela fé somos justificados, e não pelas nossas obras. É uma obra unicamente de Deus, pelo amor de Deus, demonstrando esse amor na vinda de Jesus Cristo, seu Filho, na forma de homem, e na forma de homem, ele morre na cruz como Cordeiro Imaculado, quebrando assim toda a corrente que nos prendia no pecado, nos fazia servos do pecado. Nós somos redimidos pelo sacrifício do Cordeiro, sendo Deus então demonstrando a sua ira sobre o seu Filho na cruz. Por esse processo, nós fomos justificados. Houve a justificação. Somos agora declarados legalmente justos diante de Deus. A experiência de Deus na justificação. A justificação adequada e viva é o trabalho mais profundo de Deus ao chamar as pessoas caídas para fora de tudo que não seja Ele e trazê-la de volta a si mesmo. Entendemos então que a justificação é um ato em que Deus nos justifica. Através da morte de Cristo, por meio da fé, nós somos justificados legalmente, justos diante de Deus. Agora, a justificação adequada e viva é um trabalho em que Deus chama as pessoas que estão caídas no pecado para fora de si, para fora de tudo aquilo que não é ela mesma. Porque Deus nos fez santos e separados do pecado. Mas quando nós cometemos o pecado, e esse pecado ele veio de forma imediata por causa de Adão, então nós somos então pecadores. E e Deus nos chama para fora do que nós nos tornamos, para nos trazer de volta a si mesmo, aquilo que nós somos verdadeiramente, justos diante de Deus. O pecado nos fez inimigos de Deus, nos separou de Deus,
agora, através da justificação, Deus nos chama para sermos aquilo que nós éramos antes do pecado. Pessoas que tinham uma comunhão com Ele. Quando uma pessoa é chamada por Deus desta maneira, o Deus vivo infunde-se dentro dele. Com resultado, ela é atraída por Deus e para Deus. Inconscientemente, algum elemento, alguma essência do Deus vivo é infundido dentro dessa pessoa. E ela reage crendo nele. Essa reação é fé. A fé é gerada quando Deus nos chama, infundindo algo dele dentro de nós, e essa fusão de Deus inconscientemente dentro de nós gera fé. E é por meio da fé que nós somos justificados. Vamos entender graficamente, de forma de figuras, para entendermos melhor. Deus e o homem estavam separados por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Temos então aqui o pecado separando o homem de Deus. Quando Deus chama o homem para fora de si, para fora daquilo que ele se tornou, um homem pecador, essa chamada de Deus gera algo no coração do homem, uma substância de Deus gera algo dentro do homem que nós chamamos de fé. Essa fé, por sua vez, é o próprio Cristo. Cristo é a própria fé. Essa fé volta para Deus, que foi a obra redentora de Cristo, e se torna justiça de Deus. Porque Cristo é a justiça de Deus. O próprio Cristo é a justiça de Deus. Deus derramou a sua ira sobre Cristo. E ele absolveu todos os pecados dos homens, por isso sofreu a ira de Deus. Então, ao ressuscitar Cristo, Deus aprovou o seu sacrifício, então ele se tornou justiça de Deus. Por meio da cruz, nós passamos pela essa experiência de Deus na justificação. Deus nos chama para fora daquilo que nos tornamos, seres pecadores. Isso gera algo no nosso coração chamado fé. Essa fé volta para Deus e assim nós somos justificados por Deus, pela justiça de Deus, que é Cristo. E a própria fé é Cristo. Temos dois aspectos da justificação. Primeiro, posicional. A morte de Cristo nos deu uma justificação posicional. O Cristo ressurreto nos céus é prova disso. Então nós temos essa posição de estar em Cristo. Agora nós estamos em Cristo. A justificação nos deu uma posição. Essa posição é estar em Cristo, de acordo com Efésios 2. E o segundo aspecto da justificação é disposicional. Cristo ressurreto também vive em nosso interior, reagindo dentro de nós, vivendo uma vida de justificação disposicional. Agora sim, nós também temos Cristo vivendo por meio do Espírito dentro de nós. E essa disposição nos leva aos passos seguintes, que é o passo da santificação, e um dia nós seremos glorificados. Portanto, por justificação, entende-se o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa que a ele se chega através da pessoa de Jesus Cristo. Essa justificação envolve dois atos. Primeiro,
o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador. Então, nós contraímos o pecado e por causa do pecado foi gerada uma dívida. Em Cristo, essa dívida é cancelada. Nós não somos mais réu da ira de Deus por causa da justificação em Cristo. Segundo, o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Ou seja, a justiça de Deus vem em Jesus no nosso lugar. Nós iríamos sofrer toda a ira de Deus, mas agora já não sofreremos mais, porque Cristo sofreu em nosso lugar. Justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e fez na vida do crente, do cristão, daquele que crê. Isso é justificação. Exercício de fixação. Primeiro, o que você entendeu sobre justificação? O que significa ser justificado? Transcreva 2 versículos sobre justificação. Pegue seu caderno, anote essas perguntas, faça uma revisão do estudo e responda de acordo com o seu entendimento. E na aula presencial, nós estaremos discutindo em grupo, essas questões.